nosso coração, batendo em nosso coração. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nem arma forjada prosperará contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nem arma forjada prosperará. Pelo sangue de Jesus recebemos a vitória. Ele é a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Em meio à tua glória somos um só contigo, Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Em meio à tua glória somos um só contigo, Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Dê uma salva de palmas para ele, que é digno e honra toda a glória para ele. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, do real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé.
Consolador da minha fé. Levou a minha cruz pra eu viver, e por isso livre sou. Vida sua é, e cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Culpa já se foi, que estou encantado com tanto amor. Sem graça não tem fim, e cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Tu és digno, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado és nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado és nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor
digno de louvor, seu nome adorarei. Aleluia. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória, toda exaltação. Ele veio e se entregou, um Cordeiro mudo que não se queixou. Ele não se queixou de estar carregando o meu pecado, o seu pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele deve receber a nossa exaltação. Adore ao Senhor, diga para Ele que Ele é digno e que você reconhece que Ele é digno. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado és nas alturas, tua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Aleluia. Adoramos o teu nome, Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome que é poderoso. Nome que deve ser exaltado, glorificado a cada dia, a cada instante. Obrigada, Senhor, porque o teu nome é poderoso. Obrigada, Senhor, porque debaixo do teu nome tudo estremece. Ao poder, Senhor, das tuas mãos, todas as coisas acontecem. Tu estás no controle de todas as coisas. E é pelo poder do teu nome que nesta hora, Pai, nós clamamos ao Senhor em favor, Pai, dos teus filhos e filhas que se encontram, Senhor, passando por um momento difícil. Deus, nós apresentamos a Ti, tua serva Núbia. Senhor, aprove a Ti recolher o seu esposo. E nós clamamos a Ti, Senhor, pelo seu conforto, para que o Teu Espírito Santo esteja presente em todo o tempo, na vida da Tua filha, dos seus filhos, o Elton e Lucas, de todos os familiares do Ilvon, Senhor. Meu Deus, seja, Senhor, com eles, seja o consolo, seja o refrigério. Clamamos a Ti também, Senhor, pela família do Túlio, que perdeu, Senhor, o seu ente querido hoje à tarde, aquele tio do Túlio, que o Senhor recolheu.
Pai, eu te peço, traga o conforto, traga o consolo. Espírito Santo, seja presente ali com aquela família, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós clamamos a Ti também, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãos que estão enfermos. Clamamos a Ti, Senhor amado, pela Tua serva Cláudia Menezes. Obrigada, Senhor, porque está se recuperando bem daquele procedimento cirúrgico. Apresentamos a Ti, Senhor, também a irmã Eli Regina, que também foi submetida a um procedimento cirúrgico e está se recuperando. Completa a Tua obra da recuperação dessas cirurgias na vida das Tuas filhas, repreendendo todo incômodo, toda dor, que a cicatrização seja plena, seja rápida e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Colocamos diante de Ti também, Senhor, a vida do Franklin, o irmão do Teu servo Osvaldo. Senhor, eu te peço, Senhor, completa a Tua obra na vida dele. Tu és poderoso para, Senhor, contrariar todos os prognósticos, todos os diagnósticos. Tu tens a palavra final. Mas sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, ainda que muitas vezes não pareça. Porque temos a certeza que se o Senhor quiser curar, Ele será curado. Mas que se o Senhor quiser recolher, Ele será salvo. Porque Ele confessou a Ti como Salvador de sua vida. Este é o maior milagre. E nós Te agradecemos por isso. E pedimos que o Senhor esteja no meio da família, trazendo renovo, trazendo refrigério, tirando o cansaço dessa rotina desgastante de hospital. Paizinho, colocamos diante de Ti também o Senhor Ivan, pai da Simone, que também fez, Senhor, uma cirurgia, que a sua cicatrização seja plena, seja rápida e que o Teu nome seja glorificado. Pai, nós queremos desde já, por fé, Te agradecer, porque cremos no poder do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Boa noite, família Koinonia, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Glórias ao Senhor pela tua vida. Você já deu uma boa noite para o seu irmão, para a sua irmã? Você já desejou aí um feliz Dia dos Pais para o irmão que é pai? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente. Que bom que você veio, você pode sentar. E eu gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez. Eu acho que hoje tem alguém pela primeira vez. Tem. É a sua mãe, Fabiola? A mãe do Tomás, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Você recebe um kitzinho nosso, é um mimo. Volte outras vezes, a senhora está na casa do nosso Pai, viu? Se a senhora puder preencher esse cartãozinho, ao final nos entregar, a caneta é sua, para a senhora sempre lembrar que esteve aqui e ter vontade de voltar, amém? Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos continuar, queridos, adorando ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra do Senhor diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos honrar ao nosso Deus também com os nossos recursos financeiros. O que é honrar alguém? É dar a ele uma posição de destaque. É valorizá-lo por quem a pessoa é. E quando a palavra do Senhor diz que nós temos que honrar o Senhor, nós temos que, inclusive, valorizá-lo, entregando um pouco do tanto que o Senhor tem nos dado. Não tem nos faltado nada, queridos. O Senhor tem provido todas as coisas para nós, a começar da provisão espiritual. Não tem faltado o alimento espiritual, não tem faltado o alimento físico, não tem faltado a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. E é promessa do Senhor que quando a gente o honra, Ele faz prosperar. A gente não honra o Senhor visando a prosperidade. A gente não honra o Senhor como uma moeda de troca, mas como uma moeda de gratidão, de fidelidade, generosidade. E assim a casa do Senhor pode ser mantida aqui neste lugar. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor também com os dízimos e ofertas. Senhor, nós louvamos o teu nome.
Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de honrar ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abrindo portas, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento acima de tudo, da importância que é honrá-lo com tudo que diz respeito à nossa vida, porque tudo vem de Ti, Senhor. Recebe a nossa gratidão, multiplica, dá-nos sabedoria para gerenciar os recursos pessoais e os recursos da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está, igual não há. Oh, Aleluia. oh, Glória a Deus. oh. Queridos, hoje tem kids. As crianças podem ir. E nós queremos reiterar que terça-feira, PG, ali na QC2, Rua G, Casa 10. Será um prazer receber vocês lá, será um prazer compartilharmos a palavra juntos, aprendermos, sermos edificados, cuidarmos uns dos outros e crescermos juntos. Você é nosso convidado e lembrando que no próximo sábado nós temos a Festa das Regiões. Este mês é o mês de agosto, é o mês de comemoração do aniversário da Koinonia. 24 anos que a Koinonia começou ali em Águas Claras e hoje está se expandindo por vários locais e nós fazemos parte disso. E nós estaremos ali juntos celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta vitória, porque desafios tem, mas as vitórias são maiores. Superamos os desafios para a glória de Deus. E a Koinonia tem sido uma igreja restauradora da esperança nos locais onde ela está inserida, na cidade, né? Em Brasília, no Brasil e no mundo, através dos nossos missionários. E nós, Igreja do Senhor, fazemos parte disso. E você é convidado. Nós estaremos lá a partir das 16 horas, adorando ao Senhor, também celebrando, agradecendo e festejando. Porque o povo de Deus é um povo feliz, é um povo que celebra as vitórias. E todos nós estamos convidados e convocados. Amém? Pastor Moreira. Amém, amém, amém. Opa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A pastora Cláudia aqui dando a notícia da nossa igreja. Tá? Pode baixar um pouquinho só o volume. Dando a notícia da nossa igreja, da nossa denominação. Eu queria dizer aos amados que nós somos uma denominação internacional, tá? Nós estamos em Paris, na França. Lá há uma igreja Batista Koinonia, né? E por isso nós temos que honrá-la. Honrar aquilo que Deus tem feito na nossa denominação. Amados, nessa noite, depois de dar uma boa noite a essa família Koinonia, quantos pais tem aqui essa noite? Levantem a mão aí, olha só. Tem aqui um pai, um avô e daqui a pouco bisa, né? Que eu estava comentando com a irmã que o grande problema é que essa responsabilidade vai crescendo, né? A gente é filho, se torna pai, depois se torna avô, depois se torna bisavô. Que bênção, né? Que bênção. Amados, o tema do nosso mês
Está aí na tela para vocês, um lugar de restauração. E o lugar de restauração também é o lugar de restaurar relacionamentos quebrados. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Eu queria convidar os amados a abrirem as suas Bíblias para lerem comigo o texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Hoje nós não seremos breve, hoje nós seremos mais um pouquinho demorados, porque nós iremos ler do verso 11 até o 32. Né? Mas vocês tenham paciência, leiam comigo, por favor, vai estar aí na tela. A versão que eu vou trabalhar é a NVI. Se você não tiver a NVI, é na sua mão, mas aqui está na tela. Todos se encontraram, todos estão conectados. Amém. O texto da palavra de Deus diz assim: Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos,
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, que nos remete à reflexão, Senhor Deus, de um pai que ama seu filho incondicionalmente, Pai. Obrigado por este momento, por esta noite, por esta oportunidade, papai, que tu me deste, Senhor, de estar aqui, Senhor. Entrego-me nas tuas mãos, que o Senhor me use ao Espírito Santo de Deus. Fale através de mim, papai, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, a trazer esta palavra para a tua igreja aqui reunida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, essa parábola que nós conhecemos como parábola do filho perdido ou do filho pródigo, poderia também ser chamada de parábola do pai restaurador. Eu vou explicar depois por quê. Parábola do pai restaurador. Porque o personagem principal, meus irmãos, não é o filho que saiu de casa, mas o pai que nunca deixou de amá-lo. Ele o abandonou, levou aquilo que era dele, gastou dissolutamente, mas o pai nunca deixou de amá-lo. Vivemos uma geração, meus amados, hoje perguntaram para mim aqui quanto tempo dura uma geração. Uma geração, ela é concluída em 40 anos, é o que diz a ciência. Nós vivemos numa geração marcada por relacionamentos rompidos. Hoje está terrível. Há lares onde as pessoas dividem o mesmo teto, mas não compartilham do mesmo amor, nem tampouco do mesmo coração, nem até das mesmas orações. Há muitos lares assim. Há pais que já não se comunicam com seus filhos. Há pais que já não se comunicam com seus filhos. Assim também como há filhos que cresceram carregando feridas, frustrações obtidas por relacionamentos quebrados, desfeitos. Há também, amados, casamentos sustentados única e exclusivamente por questões religiosas ou até mesmo por princípios cristãos. Já não falam. Há lares onde os irmãos já não se comunicam, já não falam uns com os outros. Embora vivam no mesmo ambiente, embaixo do mesmo teto, onde vivem, esse ambiente onde vivem está carregado de pecados não confessados e de ofensas não perdoadas. Está comum hoje. As pessoas não sabem o que é perdão. Não sabem o que é perdão. E se sabem, não exercem um dos princípios mais lindos que Deus deixou para nós. Há pecado, meus irmãos. O pecado nunca destrói apenas as pessoas, meus irmãos. Nunca. O pecado, ele é terrível. Ele destrói, sobretudo, relacionamentos. O pecado destrói, sobretudo, relacionamento. E o relacionamento mais importante que o pecado destrói é o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Por isso, desde o Éden, Deus trabalhou e continua trabalhando até hoje, para restaurar aquilo que por causa do pecado foi quebrado, foi destruído. Deus continua trabalhando. Hoje de manhã nós estávamos aqui meditando no livro de Êxodo e falamos sobre isso. Que Deus está sempre preocupado em restaurar o seu povo, resgatar o seu povo, libertar o seu povo e perdoar pecados. A cruz, meus amados, não restaurou apenas o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento entre o homem e Deus. Ele abriu uma porta, um caminho para o restabelecimento e a restauração de relacionamentos entre as pessoas, através do amor de Jesus. A chave é o amor de Jesus, que abre esta porta. Aliás, essa porta que só pode ser aberta por dentro. Há uma pergunta que necessita de ser respondida aqui nesta noite. De que forma Deus restaura aquilo que parecia infinitamente perdido? Ou definitivamente perdido? No texto que acabamos de ler, há uma revelação,
Algo normalmente que passa despercebido de nós quando lemos. Jesus não contou esta parábola para falar de um filho perdido, ou de um filho ingrato, ou de um filho que foi embora. Ele contou a parábola para falar, para revelar o coração e o grande amor do pai. O pai esperou por aquele filho. Veja que o filho estava longe, mas o pai já o viu. E ao invés de esperar o filho chegar, o pai corre ao encontro do filho. No texto, meus irmãos, o filho perdido representa o pecado. Representa o pecado. Enquanto o irmão mais velho representa a religiosidade que não reconhece o amor de Deus, o amor do Pai, nem tampouco o que é perdão. Vocês viram que o texto fala que o irmão ficou furioso. Ele não entendeu que tinha perdido o irmão e agora estava recebendo o irmão de volta. Todavia, amados, o pai no texto representa Deus e o seu amor. Representa Deus e o seu amor. O Deus que nunca desiste de restaurar aquele que se perdeu. Resgatar, restaurar aquele que se perdeu. Aquele cujo pecado quebrou o seu relacionamento com ele. Deus sempre está disposto a nos perdoar e nos trazer de volta para a presença dele. Daqui, amados, iremos extrair alguns ensinamentos preciosos para o nosso relacionamento com Deus, como Deus age como Deus age para restaurar relacionamentos quebrados. O primeiro ponto, toda restauração começa quando alguém reconhece algo que foi perdido. Algo que foi perdido. No verso 17 começa assim. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si, ele reconheceu. Pastor Silas falou isso aqui na sua última pregação. Ele reconheceu que estava errado. Ele reconheceu que havia pecado contra Deus e contra o seu pai. É a chave para a restauração. Essa expressão, caindo em si, nos informa que esse filho reconheceu que havia perdido mais do que o dinheiro que ele recebeu do pai. Mais do que os bens que ele recebeu de herança. Aliás, uma herança que nem era herança, porque é herança só quando o dono da herança, o dono do patrimônio morre, mas ele recebeu por antecipação. Ele reconheceu que tinha perdido tudo. Perdeu também a dignidade. Estava tratando de porcos e nem a comida dos porcos ele conseguia comer. Perdeu a comunhão com o pai. Perdeu o propósito de ser filho e finalmente percebeu que havia perdido também o lar. Havia perdido também o lar. Aqui percebemos que não adianta ficar culpando os outros pelos seus erros, amados. Foi a mulher que tu me destes. Não. Assim procedendo, não será possível, meu amigo, haver restauração. Você botou a culpa do teu pecado no outro. Quem precisa de restauração é você, quem pecou foi você. Quando ele reconhece a sua própria culpa e confessa, ele se habilita diante do Pai para ser restaurado. Reconheça o seu pecado, reconheça os seus erros e habilite-se para ser restaurado. Às vezes, amados, não entendemos aquilo que fizemos de errado, ou aquilo que fizeram com você. É necessário olhar para o que você deixou de fazer. Você precisa olhar para você e reconhecer aquilo que você deixou de fazer. Eu deixei de honrar o meu pai, eu deixei de amar o meu pai, eu abandonei o meu lar, abandonei o meu pai. Reconheça isso. Reconheça seus erros. Que você se habilitará para ser restaurado e ser
perdoado e amado e trazido de volta à presença do Pai. O segundo ponto, o pai nunca deixou de amar o filho que o abandonou. Nunca. O pai estava sempre de olho, sempre observando. No texto que lemos, um detalhe que é impressionante, esse detalhe está no verso 2, que diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E aí, vejam bem, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu e o abraçou e beijou. Aqui, nesse ponto, eu fiz uma reflexão. Como aquele pai o viu de longe? Será que ele estava sempre, pastora Cláudia, na porta? Sempre na varanda da sua casa? O pai o viu de longe. A resposta é uma só. Ele continuava esperando a volta do filho. Ele continuava esperando. Ele não viu só com os olhos da carne, ele viu com o coração. Porque ele estava sempre esperando a volta do filho. Quem espera, meus amados, fica sempre olhando. Quem espera fica sempre olhando. Quem não está esperando, dorme até mais tarde. Aqui eu vou parar para dar um exemplo. Hoje, eu disse, depois de orar, e geralmente eu desço com meu pijama, segundo a minha filha, chique, né? E vou tomar café. Mas hoje algo falou comigo. Eu fui trocar de roupa, me preparar e desci preparado. Assim, parecia que tinha alguma coisa. Mas eu não estava esperando a surpresa que eu recebi. O café da manhã que foi preparado pelo meu filho e pela minha nora para me receber de manhã. Por isso, mas o pai aqui estava esperando. O pai aqui estava esperando a volta do filho. Talvez, amados, aqui nessa noite existam pais esperando por seus filhos e filhos esperando por seus pais. Talvez, eu não sei, não conheço a intimidade de vocês, não conheço o que vocês passam, mas talvez haja pais esperando a volta dos filhos e filho esperando a volta dos pais ou a presença dos pais. Assim também como pode ter esposas esperando por seus maridos e maridos esperando por suas esposas. Talvez nem fisicamente, mas esperando verdadeiramente uma presença espiritual e uma presença de respeito, uma presença de honra. Porque, como eu disse no início do texto, há lares que filho não fala com pai, pai não fala com filho. Mas o que eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês, que Deus continua olhando para a estrada da tua vida. Deus continua olhando para a estrada da tua vida, esperando o teu retorno. Ele continua desejando restaurar os relacionamentos quebrados. Ele continua esperando você para te perdoar pelos seus pecados confessados. O terceiro ponto, o pai correu antes de ouvir as explicações. Ele não quis saber qual a explicação que o filho ia dar. O amor daquele pai superaria qualquer situação, qualquer circunstância. Aqui cabe uma observação importante. Pastor Silas já falou isso aqui, mas eu vou repetir. No Oriente Médio, né, Pastor Silas? Um homem sair correndo pela rua seria considerado indigno se fizesse assim. Teria uma indignidade. Mas o texto nos conta que aquele pai correu ao encontro do seu filho. Ele estava nem aí para o que iam pensar a respeito dele. Ele estava preocupado em receber de volta o filho que estava perdido, que estava morto. Mesmo antes de ouvir seu pedido de perdão, antes que o filho fizesse a sua completa confissão: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quero ser agora tratado como um
dos teus empregados. Ou seja, o que aquele filho queria era o lar de volta. Ele não estava preocupado. O pai também não estava preocupado com essas explicações. O pai correu ao encontro de seu filho, mesmo antes de ouvir o pedido de perdão, antes que o filho fizesse a completa confissão, antes de ouvir as justificativas do filho. Olha o tamanho desse amor. A gente cantou aqui uma música domingo, acho que foi domingo passado, falando sobre o infinito amor de Deus. Incomparável amor de Deus. É esse amor aqui. O amor daquele pai chegou em primeiro lugar. Chegou primeiro. Primeiro chegou o amor. É exatamente assim que Deus faz comigo e com você, meu amado. É exatamente dessa maneira. Quando nós estamos afastados, decidimos confessar os nossos pecados e pedir perdão, é assim que Deus faz conosco. É assim que Ele faz conosco. Quando estamos longe, motivados pelo pecado, Deus não nos rejeita. Ele rejeita o pecado, mas não nos rejeita. Ele nos ama incondicionalmente. Vejam que Jesus Cristo veio antes de nós merecermos. Ele veio antes, quando nós ainda éramos pecadores. Ele veio porque decidiu nos amar primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu e não nós a Ele. Ele decidiu restaurar o nosso relacionamento com o Pai, morrendo numa cruz, antes que houvesse confissão de pecado. O texto fala, confessar os seus pecados. Ele já estava indo ao nosso encontro. Esse é o amor de Deus, que restaura relacionamentos quebrados. O quarto ponto, restaurar não é apenas perdoar, tá? Restaurar não é apenas perdoar. Restaurar é tornar novo aquilo que estava estragado. Se eu tenho na minha casa um móvel quebrado, todo feio, todo desbotado, eu mando para restaurar, recebo o restaurador um móvel novo. Ele adquire a sua aparência original. Então, meus amados, restaurar não é apenas perdoar pecados. Restaurar é fazer tudo novo. O texto que lemos nos mostra que aquele pai fez 4 coisas importantes. 4 coisas importantes. Tomou 4 atitudes. Vamos ver quais foram? O pai disse aos seus servos: tragam a melhor roupa e vistam nele. Primeiro, vestes. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegremos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Com isto, aquele pai devolve, vamos ver aqui, a dignidade do filho ao vestir nele roupas novas. Naturalmente, aquele jovem que não tinha nem o que comer, não tinha mais nada, deve ter voltado maltrapilho, sujo, fedendo, a chiqueiro de porcos. Quem daqui já esteve no chiqueiro de porcos? É um negócio meio estranho, né? Estranho. Segundo uma veterinária que eu tinha lá no Instituto Federal, ela disse: professor, não chame ele de porco, chame ele de suíno. Ele está na lama porque nós deixamos lá. Ele gosta de água limpa. Mas ele estava cuidando de porcos. Devolve a autoridade de filho ao lhe pôr no dedo um anel. Devolve a sua liberdade. Veja bem, o anel representa honra, família. Quando eu pertenço à família dos advogados, eu tenho um anel no meu dedo que diz que eu sou um advogado. Eu devo ter lá em casa um anel guardado na época que eu me graduei em administração, com um anel de ouro com a pedra azul. Diz que eu sou da família dos advogados. Então o anel restaura a autoridade de filho. Devolve a sua liberdade
colocando nos seus pés sandálias novas. Eu não sei nem como é que ele chegou, talvez de pés descalços. E por fim ele devolve a alegria do lar que lhe foi tirada, que ele perdeu, oferecendo-lhe um banquete. Vejam bem, 4 atitudes esse pai tomou com o filho que o tinha abandonado. Eu e você podemos abandonar o pai, mas ele nunca nos abandonará e sempre estará disposto a fazer isto conosco. Nos devolvendo a presença do pai, nos colocando vestes novas, nos colocando a honra e a dignidade de volta, porque nós voltamos para o pai. É muito bom voltar para a casa do pai. Eu não posso mais voltar para a casa do meu pai físico, porque ele já faleceu. Mas era sempre muito bom. Pastor Silas deve também sentir a mesma sensação que eu. Quando eu saía de casa com a família, ia visitar meu pai. É muito bom. Chegar, né, sentar do lado do pai, trocar um dedo de prosa, como diz lá em Minas Gerais, tomar um cafezinho, né? É muito bom. Daqui devemos tirar um ensinamento precioso, meus irmãos. Deus nunca faz nada pela metade. Veja que o pai renovou tudo na vida daquele jovem, inclusive renovando o comportamento do seu irmão mais velho. Tudo que estava aqui era teu e que é meu é teu. Se tu não fez uma festa para os teus amigos, a culpa não é minha, a culpa é tua. O filho estava colocando a culpa no pai. E por quinto, a restauração ainda não terminou. Aqui nós vamos falar do final da restauração. O texto nos fala do filho que estava dentro de casa, o filho mais velho. Esse filho estava dentro de casa, no mesmo ambiente, mas estava longe do pai. Acontece com muita gente. Estou no mesmo teto, mas eu já não falo mais com meu pai. Observem que o pai sai pela segunda vez, dessa vez agora primeiro foi para o encontro do filho perdido. Depois ele sai para restaurar o filho religioso e raivoso. O filho que não sabia o que era verdadeiramente o amor de pai. Que não sabia o que era o perdão e por isso estava perdido mesmo dentro da casa do pai. Estava pior do que o irmão que foi perdido, que saiu de casa. Amados, há pessoas longe de Deus e fora da igreja. A gente sabe, os que estão aí fora perdidos. Mas há aqueles que mesmo dentro da igreja estão longe de Deus. É duro dizer isso, mas existem. Estão dentro da igreja, mas não estão com o coração conectados com Deus. Estão buscando outras coisas. Aqui há uma única necessidade, amados. Ambas necessitam de restauração. Tanto aquele que está fora, quanto aquele que está dentro. Ambos precisam ser restaurados. Hoje nós estamos celebrando em todos os lugares e em muitos lares o Dia dos Pais. O Dia dos Pais foi instituído nos Estados Unidos, sabe para quê, gente? Para vender gravata, pastor Silas. Para vender gravata. Assim como o Dia das Mães foi instituído lá também, para vender chapéu. Isso é um pedacinho uma cultura que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas é para que vocês entendam o que é o Dia dos Pais na cultura comum lá fora. Para nós não, o Dia dos Pais, como disse hoje o meu filho. Pai, o Dia dos Pais para mim é todo dia, mas eu preciso te dizer que se não tivesse o pai que eu tenho, não seria o homem que eu sou. Se eu não tivesse o pai que eu tenho, não teria me tornado o marido que eu me tornei. Ouvir das minhas filhas, pai, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou tua filha.
Isso é família. Isso é lar restaurado. Precisamos entender, meus amados. Precisamos entender. E ambos precisam de restauração. Hoje nós estamos celebrando, como eu disse, o Dia dos Pais em vários lugares do Brasil e do mundo. Mas precisamos entender que os pais não são perfeitos. Não estou falando aqui de pai perfeito. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas imperfeições. Os filhos não são perfeitos. Casamentos não são perfeitos. Mas eu quero lhe dizer que nós servimos a um Deus que é perfeito. Está disponível para restaurar as nossas imperfeições. Vejam bem, um Deus que é santo e perfeito, está preocupado comigo e com você. Esposas, filhos e filhas, o melhor presente que um pai pode receber, hoje talvez não seja um objeto físico, material, não seja um valor em dinheiro, talvez o presente mais importante que um pai possa receber hoje seja um abraço. Eu recebi alguns presentes, mas o presente mais importante que eu recebi hoje foi o abraço das minhas filhas e do meu filho. Vocês que ainda não são pais, vão ter essa sensação quando forem abraçados pelos seus filhos. Hoje eu falei para alguém aqui que eu recebi um abraço de um filho. Porque é uma sensação, gente, indescritível. E imaginem um abraço, talvez que ele esteja precisando, é de um pedido de perdão. Uma boa conversa, acompanhada de um cafezinho medroso, um pãozinho de queijo, né? Demonstrando alegria, uma reconciliação para que haja um recomeço. Todo recomeço, toda caminhada começa pelo primeiro passo. Todo recomeço começa pela primeira atitude. E caindo em si, ele entendeu que havia pecado contra Deus e contra o Pai. Assim acontece conosco. E para concluir, eu queria dizer para os amados, a cruz, amados, continua sendo o maior símbolo de restauração que nós podemos ter recebido. Relacionamentos quebrados, nós éramos pecadores, vivemos mortos em nossos delitos e pecados, e a cruz nos libertou. Nos deu a oportunidade de reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão e voltarmos para a casa do Pai. Na cruz, Deus aproximou o céu da terra e permitiu a aproximação do homem com ele. Quando a cortina se abriu de cima a baixo, ele trouxe o céu para a terra e permitiu a reconciliação e a aproximação do homem com ele que estava rompida pelo pecado. Nesta noite, ele está querendo aproximar pais e filhos aqui. Eu queria até pedir que as famílias se sentassem juntas aqui, se tem algum que está longe, vamos nos juntar em famílias. Né? Eu sei que tem muita gente aqui que está sozinho, muito filho sozinho, tem muito pai sozinho, mas quem tiver com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, vamos ficar juntos. Ele nessa noite está querendo aproximar pais de filhos, maridos de esposas, irmãos e irmãs, ou seja, unir as famílias, restaurando lares. Toda restauração começa quando alguém decide dar o primeiro passo, como eu disse. Não seja orgulhoso. Não seja vaidoso. Dê você mesmo o primeiro passo. Mostre humildade. Mostre servidão. Certamente hoje Deus está chamando justamente você para dar esse primeiro passo. Eu não sei quem Ele está chamando, mas Ele pode estar chamando para dar o primeiro passo. Quero nesse momento, como eu disse, convidar as famílias para estarem juntas e fazermos uma oração.
Se você puder ficar de pé, famílias de pé, façamos uma oração a Deus, colocando diante dele as nossas diferenças, as nossas imperfeições, confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Deus por aquilo que tem nos afastado dele, por aquilo que tem feito com que os nossos lares não sejam lares abençoados. Perdoando-se mutuamente. Vamos fazer isso essa noite? Vamos orar então? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos traz, Paizinho. Uma palavra que nos remete, papai, à reconciliação contigo. Uma palavra que nos remete à restauração de relacionamentos quebrados, relacionamentos desfeitos, papai, muitas vezes pelo pecado, papai. Pedimos ao Senhor nessa noite, Paizinho, que o Senhor esteja restaurando em cada lar aqui presente, papai, o relacionamento perfeito, a dignidade, a honra de um lar em Cristo Jesus. Pedimos, Pai, guarda-nos embaixo da tua poderosa mão. E não permitas, ó Pai, que o inimigo venha, papai, chafurdar no nosso meio, desfazer aquilo que o Senhor construiu em nós através de Cristo Jesus. Guarda-nos embaixo da tua poderosa mão para que nós possamos caminhar em novidade de vida e unidos conforme a tua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável, Paizinho. Guarda-nos, Senhor Deus. Faz em nós o teu querer. Faz em nós famílias dignas, Senhor Deus, de serem chamadas famílias do Senhor. Lares cristãos que entendam que Deus é o único que pode restaurar todo tipo de relacionamento quebrado. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá a nós, como família do Senhor, como igreja do Senhor, nessa noite, de refletirmos, papai, sobre os nossos erros, as nossas dificuldades, entre lares que possam ter suas diferenças, mas em Cristo Jesus nós podemos ser restaurados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luz para sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito,
pastora Cláudia. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado é o homem que constitui um lar. Bem-aventurado o homem que tem enchido sua aljava de filhos. Vocês, homens, que são pais, eu quero chamá-los aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração por cada um de vocês. Hoje nós temos inclusive um pai que está comemorando dobrado. Hoje, né? O irmão Dalmi, que além de estar comemorando o Dia dos Pais, está completando mais um ano de vida. Glória a Deus por isso. Não é? E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela sua vida. Quando você entrou ali, você viu que nós estamos com um cantinho para você tirar foto ao final do culto. E o tema do nosso Dia dos Pais hoje é Pai para toda obra, né? E o Pai para toda obra é aquele que conserta o mundo da gente com um abraço, conserta qualquer coisa em casa com um bom humor, está sempre pronto para ajudar em qualquer hora. Ele é o herói sem capa que faz de tudo com amor. Conserta a torneira, carro e o meu dia ruim. Tem sempre uma piada pronta e um conselho certo. Nunca diz que está cansado quando a gente precisa. É a força e o porto seguro da nossa casa. Sabe, Pai para toda obra, cada um de vocês aqui. Deus os presenteia com homens de fé que não medem esforços para servir. Pais que estão sempre prontos a ajudar, a aconselhar, a ensinar e a amar. Pais que não se limitam ao próprio lar, mas estendem suas mãos à família da fé. Você é um pai para toda obra. No cuidado com a sua casa, na dedicação à igreja, na disposição para o reino de Deus. E hoje nós agradecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor pela sua vida e honramos não apenas pelo que faz, mas principalmente por quem você é. Um reflexo do cuidado e do amor do nosso Pai Celestial. Cada um de vocês que está aqui tem uma grande responsabilidade. Mas cada um de vocês pode se inspirar no nosso Pai de amor, Deus, o Pai Celestial, que quando a gente não sabe o que fazer, Ele diz. Quando a gente não sabe a direção a tomar, Ele fala, Ele direciona, Ele orienta. Quando a gente não sabe o que fazer para consertar alguma coisa, Ele nos dá as estratégias e Ele nos dá as ferramentas, que não são ferramentas carnais, mas são ferramentas espirituais e poderosas em Deus para restaurar relacionamentos quebrados, para colocar em ordem a casa, porque vocês, além de pais para toda obra, são sacerdotes dos lares de vocês. E vocês foram chamados também para erguer um altar do Senhor, um altar de adoração, levando a família de vocês, o lar de vocês, a adorar ao Todo-Poderoso, ao Pai do céu.
Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor continue renovando as forças de vocês. Que o Senhor continue coroando de êxito tudo aquilo que vocês forem fazer. E que vocês nunca, jamais se esqueçam de que o Senhor, o nosso Pai Celestial, está o tempo todo de braços abertos, sempre pronto a nos acolher, a nos ajudar, a nos orientar. Eu quero louvar, juntamente com a igreja, estenda suas mãos para cá. Vamos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão que aqui está. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo Teu grande, infinito e ousado amor. Obrigada, Paizinho do céu, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui. Aqueles, Senhor, que o Senhor entregou a grande responsabilidade de serem pais. Que o Senhor continue fazendo com que sejam sacerdotes íntegros, idôneos, homens que façam com que a família, Senhor, seja levada a adorar a Ti. Paizinho, abençoa cada um dos Teus filhos com saúde espiritual, com saúde física, com saúde emocional, para que continuem conduzindo as suas casas, os seus lares, a sua família. Continuem sendo homens segundo o Teu coração e que cuidem das suas esposas, cuidem dos seus filhos, em nome de Jesus. Abre as portas para aqueles que estão com alguma preocupação. Meu Pai, abre a porta. Faz algo diferente, algo novo, Senhor. Renova as forças dos cansados e dá vitória em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos. Nós vamos finalizar, o pastor Silas estará finalizando, os irmãos podem sentar. E ao final nós entregaremos a lembrancinha que você vai poder ter a oportunidade ali de tirar uma foto ali naquele nosso cantinho instagramável, como dizem, né? E antes de você sair, Pai, não vá correndo não, espere um pouquinho, amém? Boa noite, família Koinonia. Estenda as suas mãos. Obrigado pela homenagem. Glória a Deus. Deus abençoe cada papai. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém. Paz, vamos perfilar ali para receber o presente, tirar foto em nome de Jesus. Parabéns. Parabéns por Dalmi. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Dalmi. Parabéns, Dalmi.